Começando então, pessoal, a nossa reunião do Laboratório Interdisciplinar de Estudo das Religiões. Essa é a nossa segunda reunião do ano de 2022 e nós temos aqui a presença da nossa companheira Aline Oliveira Silva, que vai hoje apresentar para a gente a dissertação dela, que ela recém defendeu no nosso programa de pós-graduação, da Teologia da Enxada UMST, Conflitos, Reocupações e Experiências de Reforma Agrária do PEB, do Lameirão, Delmiro Gouveia, Alagoas, Sertão do São Francisco, 1982-1989. Aline, você fica super à vontade, você sabe que a casa é sua. Muito obrigada de você ter se disposto a conversar com a gente hoje. E fica à vontade, pode falar o tempo que você quiser, e depois a gente abre a roda e faz uns debates, perguntas, comentários. Então, Aline, muito obrigada, querida. Boa tarde a todos. Espero que me escutem bem, que a minha internet não me boicote hoje. Eu primeiro quero agradecer o convite e também pedir desculpa por ser uma plena segunda-feira de carnaval. Não lembrava do carnaval, e quando eu observei que eu não tinha nada na agenda, eu disse, preciso participar, porque também já fazia um tempo que eu não participava das atividades do IE, e também é de suma importância a leitura, enfim, as considerações de vocês a respeito da dissertação, que acho que daqui a pouco vai estar disponível, porque eu enviei sexta-feira para a biblioteca, então vai estar disponível, mas eu já enviei para vocês, para a professora Irineia socializar como ela fez, e eu espero que vocês tenham conseguido pelo menos a introdução observar para já ter algumas considerações. Professora Irineia, só uma coisa, eu compartilho como uma tela, uma janela ou uma guia, eu esqueci agora totalmente. Deixa eu ver aqui. É uma janela. Aí você vai clicar em cima do arquivo do slide. Pronto. Eu acho que já está indo, né, professora? Já está chegando aqui. Pronto. Chegou. Eu tô com a voz um pouco rouca, porque, enfim, ontem comecei a sentir o corpo um pouco mole, o povo daqui de casa tiveram um pouco sintoma de gripe. Eu não tinha pego, mas eu acho que não é nada, só é um pouquinho de sintomas, mas estou muito limão com mel. Mas algum tempo a voz vai travar um pouquinho, e se eu tossir, eu paro um pouquinho e tal. Mas tá tudo certo por aqui. Eu vou colocar em tela cheia, professora Irineia, você só me confirma se tá indo, que meu computador tá super lento. Ainda não, Aline, mas... Aqui no meu foi. Aqui ainda não tá aparecendo tela inteira, mas não tem problema, você pode... Ai, que chato, tá bom. Mas, enfim, porque tem vários mapas e fotos que eu queria que vocês também observassem, mas como a professora Irineia já comentou, o título é da Teologia da Enxada UMST, Conflitos, Reocupações e as Experiências de Reforma Agrária do PEB do Lameirão, Delmiro Gouveia, Alagoas, Sertão do São Francisco, de 1982 a 1989. Essa dissertação é fruto da minha... É fruto, na verdade, do PIBIC, do qual eu era bolsista desde 2014. Junto com o professor Vieira, nós iniciamos, a princípio, pesquisando o processo de resistência do assentamento Lameirão. Nosso recorte era de 89 a 2014, era um recorte de 25 anos, um quarto de século, desse assentamento, que é um dos primeiros assentamentos de reforma agrária suscitados pelas experiências de luta do MST. No decorrer da monografia surgiram várias inquietações que resultou nessa dissertação. Eu acho, professora Irineia, que está dando ruim aqui. Eu vou parar de compartilhar, peraí, que eu não estou conseguindo passar. Tá, você quer que eu coloque? Eu acho que é melhor, deu ruim aqui, eu não consegui passar. Tá, então eu vou colocar, pode ir falando que eu vou... Pronto, aí eu vou continuando aqui. Então, como eu falei, essa dissertação é resultado do PIBIC, depois que se tornou a monografia, e que, por último, agora, o último fruto foi essa dissertação. Pode passar, professora Irineia, já está aqui. Pronto, isso dos caminhos da pesquisa, né, de onde partimos. Na defesa da monografia surgiu algumas inquietações. E o que eram essas inquietações? Né? Como a questão agrária, a partir dos movimentos sociais e políticos dos trabalhadores rurais sem terra, suscitaram os conflitos, reocupações e as experiências de reforma agrária que deram
origem aos assentamentos Pebe, Lameirão e Delmiro Gouveia, Lagoa, Sertão, do Baixo do Rio São Francisco, entre 82 e 89. A monografia a gente começou em 89, e nisso a gente começou a observar que a gente precisava recuar mais um pouco para compreender como foi suscitado, como é que suscitou essa base de sujeitos sem terra no sertão de Alagoas, que desembocou nesses dois assentamentos, que é um período de transição, né, da ditadura civil-militar para a nova república, e como é que isso se dá no sertão de Alagoas, que fica na tríplice fronteira, né, em Sergipe, Bahia e Pernambuco. E diante dessas questões, algumas hipóteses foram suscitadas. Pode passar, professora. A primeira dela é que os indícios de diálogo dos trabalhadores sem terra da região com as experiências vinculadas à teologia da enxada, disseminadas a partir do Seminário Rural da Paraíba a partir de 82. E por que esse marco primeiro temporal de 82? Né? A partir das entrevistas e das fontes catalogadas, né, observou-se a participação de 2 trabalhadores rurais no Seminário Rural da Paraíba, que é um seminário desembocado a partir das influências do padre Joseph Comblan, que é um padre que, enfim, nasceu a partir de instituições pré-conciliares na Bélgica, e que aqui no Brasil, sobretudo aqui, na verdade, na América Latina, desenvolveu uma teologia, uma metodologia de trabalho. E essa metodologia de trabalho é uma formação desenvolvida, né, por Comblan, onde ele começou a formar sacerdotes no campo, e a partir da realidade cotidiana dos homens e das mulheres. A partir dessa realidade também, sobretudo no que corresponde tanto à fé, né, e aí do que se desemboca na cultura popular, nesse catolicismo popular, mas também das questões sociais, das questões econômicas. E Comblan coloca que era um projeto humilde, esse projeto da teologia da enxada, mas Luiz Suzin destaca que o processo metodológico da teologia da enxada consistiu em inserir lideranças e seminaristas no cotidiano das comunidades rurais, para, a partir da realidade cotidiana, desembocar no processo de evangelização, no processo de formação política e na atuação da comunidade. E que, a partir disso, os seminaristas, as lideranças, observavam a fé, mas também as questões sociais e a dinâmica da vida. E coloca-se que, é por isso que o Luiz Suzin coloca que Comblan, muito mais que um teólogo, um sacerdote, ele era, sobretudo, um educador, porque ele desenvolve essa metodologia, que é uma metodologia simples, que é uma metodologia de trabalho a partir de roteiros de estudo, mas que emerge a partir da realidade cotidiana dos trabalhadores rurais. E esse nome, teologia da enxada, é um símbolo, né? Um símbolo de trabalho do trabalhador nordestino, mas também que coloca como um símbolo de uma metodologia que está no pé no chão, que está na vida cotidiana. E por isso que o marco inicial é 82. E a segunda hipótese é o apontamento da aproximação sindical a tendências do novo sindicalismo pelos trabalhadores sem terra do sertão de Alagoas, a partir da Central Única dos Trabalhadores, em 1984. A terceira hipótese aborda, né, os registros das ações e estratégias de resistências em defesa da reforma agrária no sertão de Alagoas, que ocorreram a partir da aproximação desses trabalhadores sem terra junto à MST a partir de 85, né, a partir do primeiro Congresso Nacional da MST. E a quarta hipótese, né, coloca as singularidades e os significados das experiências em favor da reforma agrária em Delmiro Gouveia, sobre a influência da Igreja Católica, da CUT e da MST, presentes nas experiências de reforma agrária do sertão de Alagoas, no Baixo do Rio São Francisco, nos assentamentos Pebe e Lameirão, no município de Delmiro Gouveia, nas últimas décadas do século XX, entre 82 e 89. E o marco final fica 89 por conta da constituição desses dois assentamentos, que são processos de conflitos, reocupações, mas também de disputas e de correlação de forças em torno de uma política de reforma agrária, mas também de uma constituinte, de uma cidadania para os homens e para as mulheres do campo. Pode passar, professora Irineia, por favor. E a metodologia e as fontes, né? O uso metodológico da história oral, desde 2014, que nós realizamos entrevistas com esses trabalhadores, sobretudo os que, a princípio do projeto do PIBIC, que abarcava o assentamento Lameirão, os jornais, o Boletim da CUT, o Jornal Sem Terra, ou JST, e o informativo da Fazenda Peba, que foi um informativo tecido pelos trabalhadores rurais, junto com os setores populares da Igreja Católica, no processo da ocupação da Fazenda Peba em 87. Esse informativo é encontrado junto
a uma das participantes, uma assentada do assentamento Peba, e ela guardou esse documento, e esse documento hoje, né, nos ajuda a entender a correlação de forças daquele período e entender essa primeira ocupação de terra realizada pela MST em 1987. E, além disso, as cartilhas e os materiais formativos, né, datilografados e inspirados na teologia da libertação e na teologia da enxada. Essas cartilhas, esses materiais formativos foram utilizados para subsidiar a formação das SEBs, subsidiar a formação de lideranças para trabalhar nos sindicatos rurais, nos movimentos sociais do campo, e são cartilhas encontradas junto com esses trabalhadores, e aí são uma cartilha vem da diocese, acho que de Minas Gerais, mas outra é feita aqui no sertão de Alagoas, que são materiais mesmo datilografados e grampeados, realizados pelas freiras, e que até hoje, né, esses trabalhadores guardaram, hoje pode utilizar para entender também aquele período, mas também esse processo de formação política e humanitária realizado por esses setores populares da Igreja Católica nesse período. E, além disso, os ofícios, relatórios e informativos do Serviço Nacional de Informação. Na metade da pesquisa, antes da qualificação, tive acesso a esses documentos do SNI que estão guardados no CIAM. Enfim, acho que fontes muito boas para compreender esse período de transição da ditadura civil-militar para a nova república e para entender a questão agrária em Alagoas. Trabalhadores foram vigiados, rotulados como subversivos, movimentos sociais do campo, e, a exemplo, essas experiências de reforma agrária também foram monitoradas e vigiadas pelo SNI nesse período. Pode passar, professora Irineia. E o primeiro capítulo, eu chamo de segundo, é a segunda sessão, isso eu e o professor Vieira concordamos em utilizar dessa forma por conta do manual da UFAL, enfim, é uma questão muito mais nossa, enfim, como a gente ia depositar na biblioteca, a gente resolveu utilizar o primeiro capítulo como essa segunda sessão. O capítulo introdutório, nós apresentamos, né, o tema, as fontes, o objeto da pesquisa, os sujeitos, e nesse segundo capítulo nós abordamos da Igreja Católica, os movimentos sociais, formação política, identidade e reforma agrária. Nesse capítulo, nós nos debruçamos sobre a postura da Igreja Católica após o Concílio Vaticano II, de 62 a 65, e das conferências episcopais latino-americanas, tanto a de Medellín quanto a de Puebla, em particular, né, com o surgimento da teologia da libertação e um de seus desdobramentos, que é a teologia da enxada, que é essa metodologia, sobretudo uma metodologia de trabalho, de formação no meio rural. E também os movimentos teológicos no processo de evangelização e de formação política dos movimentos sociais do campo a partir da década de 70 e 80. Professora Iné, pode dar mais um tweet? Que quais são esses movimentos teológicos, né? Que a pastoral rural, aqui, sobretudo no sertão de Alagoas, ela tem um trabalho de formação importante. As SEBs foi um importante local de formação política, e essa formação política desembocou em várias lideranças que foram participadas dos movimentos sociais, dos sindicatos rurais, e depois da ocupação do Peba e do Lameirão. A forania é um conjunto de paróquias da região do sertão que se organizaram para fazer um processo de formação unificado no sertão de Alagoas, pensando nesse território, a partir da cultura popular, a partir das questões sociais e a partir de um processo de evangelização, mas também de formação política. E o Seminário Rural na Paraíba, que é esse seminário que floresce a partir da década de 80, a partir, né, inspirado na influência da teologia da enxada, anteriormente, na década de 70, tanto em Itacaimbó, Pernambuco, e Salgado de São Félix, na Paraíba, mas também no Chile, e no processo da redemocratização, no advento da nova república, em 1980, com Blanc volta, né, do retorno do exílio, e desenvolve novamente esse trabalho. Então, dois trabalhadores, inclusive indicados a partir da forania, desse conjunto de paróquias, participam, e a partir dessa participação observamos uma nova postura e um olhar, tanto dentro dos movimentos sociais do campo, mas a partir também de um olhar reflexivo a partir da realidade. Pode passar, professora Edneia, por favor. E aqui eu queria trazer um registro fotográfico, que é o registro da Escola Bíblica do Alto Sertão. O que é essa Escola Bíblica do Alto Sertão? É desenvolvido a partir da forania, mas aqui temos lideranças jovens, sobretudo mulheres negras, que participam de um processo de formação. Esses jovens, podemos observar muitas mulheres, eram elas que faziam o processo de formação das SEBs. Então, aqui é um processo de formação de lideranças das SEBs para trabalhar nos municípios aqui de Delmiro Gouveia, e infelizmente eu não trouxe um mapa aqui do sertão, fiquei faltando essa parte,
mas Delmiro Gouveia, em Api, Paricó, em Água Branca, que nesse período ainda não eram desmembrados, eram um distrito e um município, e do município de Mata Grande. Então, esse conjunto de jovens lideranças, homens e mulheres, são um retrato da formação das SEBs no sertão de Alagoas na década de 80 para a década de 90. O número 17 é uma freira chamada Cecília, muito comentada como processo de evangelização. A número 21 é uma freira estrangeira, que muitos se comentam da participação dela, trabalha com as mulheres, as plantas medicinais, então, e são mulheres, freiras, mas que fizeram um processo de formação importante. E eu destacaria que o número 18 é uma liderança de uma comunidade indígena, hoje assentada da reforma agrária, lideranças dos movimentos sociais e que participou desse processo. Então, assim, é uma foto significativa para a gente compreender também quem são, para entender a biografia de quem são esses homens e essas mulheres e quem são essas pessoas que fizeram um processo de formação. Eu não consegui desenvolver a pesquisa a respeito dessas lideranças. A número 19 é uma liderança do STTR de Inhapi, que é um STTR importante para compreender a própria formação da CUT em Alagoas e do novo sindicalismo. Aline, deu uma travadinha? Travou só para mim, pessoal. Não, ela caiu, eu acho, professora. Eita, vamos aguardar um pouco, pessoal, paciência. São coisas da vida, de internet. Voltou, Aline. Eu acho que eu vou. Talvez eu precise desligar a câmera, né? Vai estabilizar, gente, só um instante. Vou mandar uma mensagem para ela, mas ela deve estar tentando estabilizar lá. Eu acho que vai precisar desligar a câmera. Tá voltando. Ela saiu, mas daqui a pouco chega, pessoal. Vai dizer que eu fiquei sem internet. Então, e eu agradeço o que permaneceu. A professora Inês disse: ainda estamos aqui, oh meu Deus, que glória. Povo resistente. Então, eu vou continuar, minha gente, e eu espero assim, que nós possamos ainda debater. Eu sei que está demorando mais um pouquinho, mas eu vou passar um pouquinho mais rápido. Professora Linéa, pode passar mais um slide. Esse aqui é o mapa político de Alagoas, elaborado pela Pastoral Rural em 1986. Esse mapa é um mapa importante até para a formação política, né, desses trabalhadores que, a partir de 86, vão formar o MST no estado de Alagoas.
Esse mapa político de Alagoas traz as forças políticas, as forças econômicas, né, o que eles colocam de candidatos de peso, aqui Suruagi, que é do PFL nesse período, enfim. Além disso, vai ter as candidaturas populares nesse período, que são as candidaturas que vão ser apoiadas pelos movimentos sociais do campo, pelos sindicatos rurais e pelos setores populares da Igreja Católica nesse período. E é aqui no sertão de Alagoas, no STTR de Inhapi, a partir da base sindical, do que vai se chamar posteriormente de culto rural, que vai sair uma candidatura popular importante para esse período, onde os trabalhadores começam também a participar das discussões sobre a Assembleia Constituinte, enfim, sobre as assembleias federais, mas também estaduais, nesse período. Então, é um processo de formação política e crítica realizada pelos movimentos sociais e, sobretudo, pelos movimentos religiosos, né, já citados anteriormente. Professora, pode passar também. E um elemento também que é importante, aí que eu trago a fala de um dos interlocutores, à época membro da coordenação do MST, ele coloca, a primeira motivação de um sentimento de classe é a necessidade de você ter a terra para poder sobreviver. A segunda motivação foi a motivação religiosa, vendo que isso não era crime, que não era, enfim, que ele coloca, né, que era um direito, e que além de observar a terra como um direito, mas também como um bem divino. E aí ele coloca, né, que são essas duas concepções, essas duas questões que motivam a organização da classe, que uma classe organizada possa ter acesso à terra. Então, aqui Oliveira discute, né, o fazer-se de um sentimento de classe social que ocorre nas interfaces da cultura, da economia e do contexto social que os trabalhadores enlaçam, né, e enlaçam também essa identidade sem terra. E converge aqui com as discussões de Thompson, que é a constituição da classe, mas também, né, dos costumes em comum, né, que é nessa formação econômica, mas também cultural, que se forma uma classe, que se tece uma classe. E é a partir dessas questões que se forma essa classe dos sujeitos sem terra no sertão de Alagoas, a partir dessa compreensão e de experiências e horizontes de expectativas comuns. Eu disponibilizo sim, viu, Alex, esse mapa. Pode passar, professora Irineia. E aqui, né, eu coloquei uma construção de uma identidade comum ou de uma classe sem terra no sertão de Alagoas, aqui, enfim, nesse processo de transição da ditadura civil-militar para a nova república, um processo ainda cheio de coerção econômica, de poder político das oligarquias agrárias, enfim, se constitui essa identidade. Pode passar, professora, mais um slide. E aqui, pode passar mais um pouquinho, eu vou colocar assim, a formação política e reflexiva dos trabalhadores rurais e camponeses autônomos, frente a um contexto de exclusão social e do direito do acesso à terra. Quando eu coloco aqui sujeitos autônomos, eu estou falando de sujeitos que, a partir, né, da sua identidade, da sua cultura, afirma modos de produção, relações sociais e organizações políticas, que difere dos modos capitalistas impostos para o campo naquele período. Então, um fortalecimento de uma identidade política e cultural. É disso que eu vou compreender esses camponeses autônomos. E aqui eu trago mais uma fala de Manuel de Aguiar Corrêa, que ele era participante das SEBs do STR de Inhapi, atualmente assentado no Lameirão. Ele coloca, né, que os setores progressistas da Igreja Católica demonstraram para aqueles que possuíam minifúndios que as dimensões reduzidas de suas propriedades em relação à exprofundiária e produtiva do sertão os tornavam sujeitos sem terra. Porque aí você tem 10, 15 tarefas de terra e você não consegue ter crédito, não consegue trabalhar, então é um sem terra. Então, a partir dessa compreensão dessa estrutura agrária em Alagoas, você compreende, se tem uma compreensão de um sujeito sem terra a partir, né, do minifúndio e do latifúndio, que eu vou mostrar mais na frente, professora Iné, pode passar. Mais um mapa. Agora, um mapa agrário de Alagoas também formado pela Pastoral Rural. E o que é que ele vai colocar? No sertão, a predominância é do minifúndio, mas é aquele minifúndio de 80% que é de 10, 15 tarefas. 1 hectare equivale a 3 tarefas, então você tem em torno de 5 hectares. E que você não consegue produzir no sertão, a partir dos modos fiscais, a partir do regime pluviométrico. Então, no sertão, o minifúndio se sobressai, mas é um minifúndio que o agricultor, o trabalhador rural não consegue crescer, não consegue ter renda. E aqui, ó, se observa, no agreste já é uma outra dimensão, outra estrutura, e na zona da mata uma outra estrutura. Então, essa é a formação política que a pastoral rural embasa naquele período, a partir das SEBs e da forania, e que ajuda nessa compreensão crítica e reflexiva dos trabalhadores. Pode passar, professora Iriné, por favor. E aqui, a Maria Zilma Tavares Costa,
ela que era da coordenação, né, do MST também na época, né, ela pondera que os trabalhadores rurais tinham essa expectativa, os que possuíam minifúndios, eles tinham a expectativa do direito da terra, e esse direito era um instrumento de dignidade e cidadania. Então ela coloca, né, que esses homens e essas mulheres sonhavam em ter um pouco de terra, a maioria vivia em fazendas, outros tinham só um pouquinho, e ela coloca, né, e que não consegue crescer, principalmente no sertão, você não consegue ter uma boa renda, uma boa safra, principalmente com os períodos de seca, e isso vai nesse processo de minifúndio e latifúndio, que muitas vezes é retirado da discussão quando a gente vai falar sobre a reforma agrária no país. Pode passar, professora Linéia, por favor. E aqui, essa que eu compreendo essa formação política e reflexiva vai desembocar numa oposição ao sindicalismo burocrático, que é nesse período que vai ter ainda um sistema de sindicalismo ainda burocratizado, ainda dos vestígios da ditadura civil-militar. Vai ter um novo sindicalismo com uma nova postura crítica e reflexiva, e que vai desembocar nessa reorganização do Sindicato Rural de Inhapi, nessa transição da ditadura para a nova república. Pode passar, professora Irineia. E aqui Correia, mais uma vez, fala, né? Ganhamos primeiro meio. Quando ele fala ganhamos primeiro meio, a partir da inserção desses trabalhadores rurais, que eram da base do popular da Igreja Católica, SEBS Forania e Pastoral Rural, eles primeiro ganham, eles se reorganizam dentro do Sindicato Rural de Inhapi, a partir de uma nova proposta, que é desse novo sindicalismo, voltado para uma nova, pedindo uma nova Constituição, que as mulheres fossem também observadas a partir do direito de serem trabalhadoras rurais, pudessem ter direito à aposentadoria, enfim, várias demandas desse período, e ele coloca, ganhamos primeiro meio, então ele observa-se uma consciência de se organizar a partir de espaços graduais, e é nesse processo também de transição. Ele coloca, né, e a luta de classe vai amadurecendo na medida que as pessoas vão tomando consciência, e essa ocupação gradual desses espaços vai com que as pessoas também vão tomando essa consciência crítica, reflexiva, autônoma, de se enxergar enquanto um campesinato rural, resistente e resiliente, a partir de um campesinato que se organiza nas bases sindicais e que depois vai desembocar na MST. Pode passar, professora Irineia. E aqui nós chegamos no terceiro capítulo, ou segundo, como vocês queiram chamar, que é em torno da reforma agrária, STTR, escuta e MST. Então, que nesse processo que eu já vinha falando, né, a articulação e inserção do Sindicato Rural de Inhapi, a tendência do novo sindicalismo e nas ações da luta pela terra tecidas na transição da ditadura para a nova república a partir de 84. Nesse período, nós vamos observar que o Sindicato Rural de Inhapi, esses trabalhadores que eram das bases dos setores populares da Igreja Católica, ajudam na construção da CUT em Alagoas, que muitas vezes é obliterado essa participação dessa construção da CUT em Alagoas pelo Sindicato Rural de Inhapi. O Sindicato Rural de Inhapi, a partir desses trabalhadores, vindos das SEBs, enfim, participam do Congresso Nacional da CUT também, participa da primeira direção estadual da CUT, do primeiro congresso da MST, o STTR de Inhapi também que participa, também que constrói em 1986, 1985, o setor da CUT rural, que é um setor importante também, e o alargamento do debate acerca do PNRA. O que é o PNRA? É o Plano Nacional de Reforma Agrária. Emerge novamente no processo da redemocratização a luta novamente pela reforma agrária, a partir de um plano nacional nesse processo da nova república. Então, se alarga esse debate a partir do sertão, a partir do Sindicato Rural de Inhapi, na construção tanto da CUT, na construção da MST e no Encontro Regional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Alagoas, em outubro de 1986. Pode passar, professora Irineia. E o que é que nós observamos a partir de 86? Uma articulação política entre os sindicatos rurais, os movimentos do campo e os setores populares da Igreja Católica em torno do debate da reforma agrária, das diretas já, da Constituinte e a participação política dos trabalhadores rurais no advento da nova república. Os trabalhadores rurais só tiveram direitos trabalhistas em 73, então é um processo contínuo de direito à cidadania, de direitos trabalhistas, e na nova república também, o advento da reforma agrária também era uma questão importante para os trabalhadores rurais. E a partir de 86 ocorre também o acompanhamento do conflito, né, da Fazenda Peba. E o conflito da Fazenda Peba é uma tentativa, né, de expulsão dos trabalhadores em 86. O que é que ocorre? A Fazenda Peba era uma fazenda que estava alocada para a reforma agrária desde 85. O fazendeiro, na época, Miguel Gando da Cache, para tentar
desvencilhar-se a fazenda de entrar como passiva à reforma agrária em 85, coloca, enfim, a renda para em torno de 70 famílias. Essa fazenda, depois de 2 anos, sem cumprir os acordos, tenta expulsar, e essas famílias resistem. E resistem a partir também da orientação dos setores populares da Igreja Católica, do STTR de Inhapi e da CUT e do MST. Pode passar, professora Irineia. E aqui eu vou trazer a área do conflito da Fazenda PEB em 86. Essa é a área do conflito, aqui eu já trago um mapa para compreender, estou falando de Delmiro Gouveia, e o Inhapi fica bem perto de Delmiro Gouveia. Então, essa é a área do conflito que é Cláudio 86, que era uma área alocada para a reforma agrária, e que o fazendeiro tenta se desvencilhar de tirar que a sua, dizer, na verdade, né, que sua fazenda não era improdutiva, alocando ela para o arrendamento, depois tenta expulsar os trabalhadores e, enfim, tem a resistência. Pode passar, professora Irineia. E aqui as estratégias de resistência. A princípio, a estratégia de resistência foi que os trabalhadores cumprissem um acordo entre o latifundiário e os trabalhadores. Depois vai ser denunciado o conflito à Secretaria de Segurança Pública a partir da CUT, do setor rural, mas em 87, a partir das orientações políticas do MST, em janeiro de 87, a Fazenda PEB é ocupada. Uma área em que ela fosse colocada para a reforma agrária, já que a área era passiva à reforma agrária e que só estava se tornando improdutiva por conta que esses 66 trabalhadores estavam produzindo nela. Então, aqui é uma estratégia de resistência de comunicação popular. A partir da ocupação em 87, o conflito permanece muito mais duro. E aqui eles colocam, né, violência e desespero. Então, as forças públicas, e aí não sei se é civil e militar, porque os registros da época não nos informam, mas, enfim, vai ter um processo do setor político e judiciário do município de Delmiro Gouveia, vão até a fazenda, vão expulsar os trabalhadores, mas essa resistência permanece. E esse boletim aqui, esse informativo, circulou pelos setores populares da Igreja Católica, da CUT e da MST nesse período. Então, é uma estratégia de resistência importante para anunciar e denunciar os mandos e os demandos no sertão de Alagoas, e também a ocupação da Fazenda PEB como um direito à reforma agrária nesse período, em 1987. Pode passar, professora Irineia. Pode passar mais uma vez? Pode passar mais uma. Aqui, é o acompanhamento do processo de resistência da ocupação da Fazenda PEB, né? As famílias são ameaçadas de morte. Aqui é um jornal do JST, então circula a nível nacional também a resistência dessas famílias. Resistência, uma lição que poceiros repetem sem cansar. Os barracos vão ser queimados a mão do latifundiário. O latifundiário vai colocar cabeças de gado dentro da lavoura. Então, é um processo de resistência desde 86, que inicia em 86, perdura em 87, e até esse momento a Fazenda PEB não é alocada para a reforma agrária, mesmo os dados do INCRA mostrando que ela era passiva à reforma agrária. E isso vai estar nos documentos do próprio SNI, colocando os mandos e desmandos do fazendeiro da época, e, enfim, todo o processo de resistência. Pode passar, professora. Pode passar mais um. Pronto. E aqui, voltando. E aqui é o 4º capítulo, ou o 3º, da reocupação ao assentamento PEB Lameirão. Em meados de 87, o fazendeiro da época, já com vários capangas armados, entram no acampamento em setembro, eles queimam os barracos, desmobilizam momentaneamente a ocupação, mas em 88, após um processo mais ou menos de 6 meses de rearticulação, em torno de 70 famílias e agora de 3 municípios da região reocupam novamente a Fazenda PEB, denunciando que ela era passiva à reforma agrária, que ela devia ser colocada a partir dos critérios do PNRA para a reforma agrária, como se mandava a lei da época, e que era uma exigência e também uma denúncia, né, dos trabalhadores rurais quanto aos conflitos desde 86 que esses trabalhadores passavam. Então, sem terra ocupam a fazenda. Então, é novamente uma reocupação, exigindo o cumprimento das leis agrárias do período. E, novamente, pelo jornal Sem Terra. Pode passar, professora Irineia. E aqui é a área do acampamento PEB em 88. Como eu disse, o conflito iniciou em 86, em 87 é realizada a ocupação, e em 88 a área é reocupada. A área do conflito é esse conflito aqui de 86, na bolinha vermelha, e o acampamento de 88 é na bolinha amarela. O que é que acontece? O fazendeiro tentou dividir a fazenda para que ela fosse desmembrada e que ela não tivesse o total da área de mais de 1.000 hectares, que seria o que o INCRA coloca como uma propriedade improdutiva, tentando fazer que ela
fossem pequenas propriedades. Isso foi uma manobra do latifundiário da época. Nisso, o que estava na ocupação de 87, os trabalhadores foram expulsos dessa área, mas aí eles reocupam uma outra área ainda de Miguel Gandu da Caixa, que ainda estava no seu nome, para permanecer a resistência. Então, em 88, eles reocupam a área do mesmo dono, mas em um acampamento agora diferente da área do que foi de 86. Não sei se eu não fiquei clara, minha gente pode perguntar que eu posso refazer e reformular novamente. Pode passar, professora Irineia. E aqui é a estrutura de lona e dos barracos, né, do PEBA em 88, que é a reocupação com trabalhadores vindo da base das SEBs, do STTR de Inhapi, de Mata Grande e de Delmiro Gouveia. Então, aqui, ó, queremos terra e não guerra. Era uma mensagem, né, pelos períodos de coerção que eles sofreram desde 86. E aqui é a estrutura dos barracos. Essa fonte é da companheira de Luiz Valério da Silva, foi ele que participou do primeiro encontro, do primeiro congresso da MST, e que ele foi um dos polinizadores, né, do debate. O nome dela é Ivone Maria, também importante no processo de resistência desde 86, na ocupação da Fazenda Peba. Pode passar, professora Irineia. Pode passar mais uma vez. E aqui do sertão do São Francisco a Maceió. Na reocupação de 88, outras estratégias foram tecidas pelos trabalhadores. Em março de 88, eles ocuparam a Secretaria Estadual da Agricultura, exigindo uma audiência na época com o ministro da Reforma Agrária, Jader Barbalho, exigindo de Olavo Calheiros, à época, secretário da Agricultura, assistência para as famílias, mas também sementes para que eles pudessem trabalhar na terra, e essa audiência. E eles só foram atendidos porque ocuparam o pátio da secretaria, exerceram pressão política, na época no Olavo Calheiros, e também para o ministro da Reforma Agrária, Jader Barbalho. E também a ocupação do Mirade e da Praça Centenário. Em setembro de 88, as negociações não avançaram, porque, como eu tinha dito anteriormente, o fazendeiro tentou desmembrar a fazenda para que ela se tornasse pequenas propriedades e pudessem sair do que o INCRA chamava, né, de uma atividade improdutiva ou de um latifúndio improdutivo, e eles, em assembleia, os acampados decidem fazer a pressão política em Maceió. Quase todos conhecem a Praça Centenário, que é uma praça importante dos movimentos sociais do campo, mas também dos movimentos sociais urbanos que fazem seus protestos. Então, em setembro a outubro de 88, os trabalhadores rurais sem terra do sertão passaram 22 dias nesse acampamento, exercendo pressão política para que a propriedade fosse adquirida ou desapropriada, tanto pelo governo de Fernando Collor de Mello ou por José Sarney à época. Esse acervo é de Juscelene Maria Aguiar da Silva, assentada no Lameirão, e nos retrata mais uma vez aqui o acampamento, mas também faixas, estratégias de comunicação popular na época com a sociedade maceioense. Pode passar, professora Irineia. Pode passar mais uma vez. E o que é que acontece? Na ocupação do Mirade, descobre-se que a Fazenda Peba estava desmembrada e que ela não poderia ser desapropriada como os trabalhadores sem terra exigiam na época pelo governo de José Sarney. Então, nessa pressão política, ainda em Maceió, os trabalhadores conseguem, de Fernando Collor de Mello, na época, governador de Alagoas, 200 hectares de parte da Fazenda Peba. A Fazenda Peba tem em torno de 1.400 hectares, como eu falei, o fazendeiro desmembrou, e nessa pressão política exercida, sobretudo em Maceió, os trabalhadores conseguiram 200 hectares. Nestes 200 hectares só foi possível assentar 8 famílias por conta do módulo fiscal, porque, enfim, tem discussões de como é que você consegue ter uma viabilidade econômica na região do Sertão, na região da Agreste, na Zona da Mata. 8 famílias foram assentadas e ainda em Maceió os trabalhadores negociaram a Fazenda Lameirão. A Fazenda Lameirão, desdobramento do PEBA, das ações exercidas em 88 na Praça Centenário. Então, o Lameirão, as margens do São Francisco, foram assentadas as famílias que não foram assentadas no PEBA. Então, das 70 famílias que estavam no processo de ocupação, reocupação e resistência, 8 foram assentadas em PEBA e o restante foram transferidas para a Fazenda Lameirão, junto com famílias sem terra, vinda de ocupações não exitosas do Agreste em Alagoas. Porque depois de 88, o MST se expandiu no estado de Alagoas e aí precisa de mais pesquisas historiográficas a respeito, porque tem muita documentação a respeito. Sobretudo no Agreste vai ter uma pressão política muito forte, trabalhadores vão ser presos, e dessas ocupações não exitosas, numa estratégia política, algumas vão vir para a Fazenda Lameirão. E nesse processo ainda de 88,
no final de 88, eles conseguem negociar Peba e Lameirão. No início de 89, o Peba é oficializado como um assentamento de reforma agrária, e em fevereiro de 89, as famílias não assentadas em Peba e de ocupações não exitosas vêm para o Lameirão. Em 89, se tem a ocupação ainda da Secretaria de Agricultura novamente, na época não era, mas já não era mais Olavo Calheiro, se eu não me engano era o pai do JHC, agora esqueci o nome dele, mas eles conseguem, o que eles exigem que as negociações, a aquisição de Lameirão fosse adquirido o mais rápido possível pelo governo de Fernando Collor de Mello, que já estava saindo para disputa presidencial. Nesse período também são criadas as associações, tanto de Peba e de Lameirão, para que os trabalhadores pudessem avançar tanto na produção agrícola, mas também no processo de formação de outros projetos para aquisição de outros direitos para os trabalhadores rurais, tanto para comercialização, mas também para processos agroindustriais dos produtos. Pode passar, professora Irineia. E o acirramento das ameaças e perseguições e violência. Em 89, segundo Maria de Lourdes Barreto, ela que é membro da formação do Sindical do Sertão, ela coloca que a partir da formação de Peba de Lameirão, as perseguições se intensificaram para os trabalhadores. Primeiro, as eleições de Inhapi, que é considerado o berço do STTR de Inhapi, que é considerado o berço da germinação da MST, vai ter chapa de oposição financiada pelas oligarquias agrárias, e os setores populares da Igreja Católica também vão sentir perseguições. Pode passar, professora Inês, mais um slide. Em 89, os representantes das oligarquias da região solicitam à Diocese de Palmeira dos Índios, que abrange as paróquias sertanejas de Inhapi, Delmiro Gouveia, Mata Grande e Água Branca, a transferência dos padres e freiras da referida região. O que é que eles colocam, né, para as interlocutoras, a Maria de Lourdes Barreto, para as oligarquias locais, as ações pelo direito à terra suscitadas no sertão foram germinadas também, em grande parte, pelo trabalho de formação política e de evangelização realizado pelos setores populares da Igreja Católica. E Maria Zimon Tavares Costa, que é membro das SEBs e do MST na época, ela coloca, né, que para os donos do poder da região, os religiosos que tomaram parte dessas ações, SEBs, Forania, Pastoral Rural, enquanto responsáveis pela criação do sonho das pessoas lutarem pela terra. Então, dessa forma, deveriam ser afastados. Pode passar, professora Iné. E dessa forma, as freiras, os padres, enfim, são retirados das paróquias da região. E da ocupação para o assentamento. Então, em 89, no quadradinho laranja é o assentamento Lameirão, às margens do Rio São Francisco, e o verdinho é Peba, 200 hectares, e o Lameirão tem em torno de 1.600 hectares. Todas as duas áreas eram passíveis à reforma agrária desde 85, então ela se enquadrava nos critérios do PNRA, e as duas são aquisições pelo governo estadual de Alagoas, não passaram por um processo de desapropriação. Em torno do que estava na burocracia de desapropriar, os trabalhadores, no processo de pressão política, conseguiram que Fernando Collor de Mello, na época, pelo intermédio do Iteral, adquirisse as duas propriedades. Enfim, é um processo de correlação de forças na época entre os trabalhadores sem terras e as oligarquias rurais. Mas mesmo nessa correlação de forças, os trabalhadores sem terra conseguiram tecer estratégias políticas para a aquisição desses dois assentamentos, que são os marcos da germinação da MST no estado de Alagoas. Pode passar, professora Irineia. E aqui é a reunião com as famílias de Lameirão e com a comissão do STR de Inhapi e a Freira. Pelos registros, aqui seria a última reunião, participação dos setores da Igreja Católica, das freiras e dos padres, vindos da Teologia da Libertação e da Teologia da Enxada, com esses trabalhadores. E aqui é uma das primeiras fotos do futuro assentamento Lameirão, em meados de 89. Então, aqui é significativa essa foto, por ser a primeira foto já no futuro assentamento, mas também por ter aqui os movimentos sociais do campo, mas também da Igreja Católica, que coparticiparam e que conduziram nesse processo de região. Pode passar, professora. Opa. Professora, me escuta? Agora sim, tinha dado uma pequena travadinha, mas voltou. Ai, meu Deus. Luta, resistência. Sim. E aqui as questões não respondidas. Professora, eu vou passar as questões não respondidas, porque, enfim, as considerações finais. Tem várias questões não respondidas, minha gente, que ficou como lacuna. Então,
coloco para, né, quem puder ler, ver várias questões, e são as questões aqui, as considerações finais, né, que as 4 hipóteses apontadas foram respondidas, né, que é essa participação, essa contribuição e coparticipação dos setores populares da Igreja Católica, nessa concepção de evangelização e de formação imbuída pela teologia da enxada e pela metodologia da teologia da enxada, mas também da teologia da libertação, e dessa aproximação do novo sindicalismo a partir do STTR de Inhapi, na construção da CUT, e a partir de 85, dessa nova vamos dizer assim, novas estratégias políticas no Sertão de Alagoas a partir da germinação do MST em Alagoas a partir do Sertão. Além disso, pode passar, professora. Além disso, a gente evidenciou-se, né, compreende-se, na verdade, que essas experiências resultaram na construção do PEB e do Lameirão foram cultivadas sobre a influência e com a participação desses setores populares da Igreja Católica e da CUT da MST nesse processo de transição da ditadura civil-militar para a nova república. E, por último, uma fala de Manuel de Aguiar Correia, assentado no Lameirão, ele coloca: eu digo que o Lameirão é uma cria do PEB e nós somos crias das igrejas avançadas do movimento da luta pela liberdade. Quando ele coloca, né, eu adoro enfim, gosto muito acho que é uma síntese dessa citação. O movimento da luta pela liberdade abarca o novo sindicalismo, a CUT, o MST, o debate que a reforma agrária é também a luta pela cidadania e pela democracia, pois para o conjunto dos trabalhadores não era e não é possível ter um país democrático sem o acesso à terra e os meios de trabalho. Nesse sentido, a luta pela terra estava imbricada na pauta da nova república e, como disse Maria da Linhares, a história agrária e a luta pela terra nesse período deve ser entendida a partir da extensão da cidadania aos homens, mulheres, crianças e jovens do campo brasileiro. Então, por fim, eu agradeço a resistência de todos ter participado e também espero as perguntas, enfim, que eu não deixei enfim, deixei várias coisas, várias lacunas pela correria também, pelos vários empecilhos da internet. Mas eu agradeço a participação de vocês e também muito o convite. Para mim é uma satisfação estar apresentando essa dissertação para vocês e espero as contribuições, enfim, como é que eu consigo também lampejar outros rumos, né, a partir dessa dissertação. Eu agradeço, professora Irineia, pelo convite e a todos do LIE. Nós que agradecemos, meu anjo, você foi realmente resistente aí, corrido, mas respira, porque deu tempo, a gente tem um bom tempo de debate ainda, então se estiver tudo bem aí contigo, Aline, a conexão está segurando, a gente não vai perder a oportunidade de fazer questões, de fazer comentários, o pessoal aqui está todo fazendo as congratulações, mas a gente precisa aproveitar, gente. Espero que alguns de vocês tenham conseguido ler, né, um pouquinho, que a Aline havia indicado na introdução, mas se não conseguiu ler também, a gente, pela exposição da Aline, já consegue aí fazer algumas reflexões e fazer também comentários e dúvidas. Então, vamos aproveitar. Quem quer começar? Botar no chat a pergunta, o comentário, ou levantar a mão. Fabrícia, muito bem, pode falar, querida. Oi, gente, está conseguindo me ouvir bem, Aline? Acho que sim, né? Estamos ouvindo bem. Saudar os meus colegas, que eu estava com muita saudade. Eu não pude participar do nosso retorno, a nossa primeira reunião, mas vou me organizar para estar participando sempre, ainda mais que eu estou construindo a minha dissertação no mestrado e vocês são bem importantes para mim, em todos os sentidos, né, da pesquisa. E, Aline, eu estou trabalhando com história oral agora. Eu tive um pouco de resistência, né, de trabalhar com a história oral, com metodologia, achei que eu ia acabar me perdendo um pouco, porque eu já tenho muita fonte documental, né, diversificada, mas acabei entrevistando o Dom Rommel, foi maravilhoso, e eu estou com um embate, assim, na questão, eu faço mestrado na UFOP, né, eu cheguei a perguntar para os professores de lá, em alguns encontros que eu tive, se tinha um comitê de ética, né, porque na UFMG eu sei que tem, eles são bem chatinhos em relação a isso, são bem, não posso falar chatinho fazendo gravado, né, eu sou chatinho, mas no sentido de bem corretos com isso, né, de passar pelo comitê de ética para ser aprovado e usado no trabalho. Aí eu queria saber, que você falou, eu vi uns trechos que você citou que trabalhou pelo WhatsApp, né, você fez a transcrição, mandou para eles verem se está tudo ok. E se você, que documento que foi esse que você pediu para eles assinarem, para eles autorizarem o uso da fonte? Eu vi também que você doou essa entrevista, né, pelo que eu entendi, para grupos de pesquisa, para que a galera que vier a pesquisar sobre isso depois
possa ter acesso. Aí eu queria que você me explicasse melhor como é que foi esse processo, por favor. Obrigada, Fabrícia, já colocando as suas questões metodológicas aí, pedindo a ajuda dos universitários. Então, a mestra Aline vai poder responder, mas a gente pode fazer um bloquinho. Cezinha abriu a câmera, que é simplesmente um milagre. Então, por favor, César. Boa tarde. Se sinta privilegiado que eu fui me arrumar para ligar a câmera, né? Então, assim, primeiramente eu queria parabenizar a Aline, né, pelo trabalho dela. Eu ainda não consegui, né, ler todo o trabalho, né, a dissertação, por causa da correria. Eu só me resumi mais a introdução, mas foi como até eu fui até conversar com a Ellen, né, que só a sua introdução já me chamou muito a atenção, né, porque a gente conseguia perceber um rigor teórico, né, teórico-metodológico, também um rigor relacionado à própria pesquisa e, no caso, a gente percebe que você dentro da pesquisa por causa dessa sua relação, né, com os movimentos sociais. Né, a gente consegue ver a sua presença, né, dentro da escrita. Mas uma questão que eu ia fazer um questionamento mais relacionado às questões mais operacionais da pesquisa, mas assim, a sua fala já me contemplou em relação a isso, que é falando sobre o uso da história oral, né? Então, o meu questionamento mais é o seguinte: normalmente, né, a gente só vê os frutos, né, da pesquisa, né? Então, não vê os corres que a gente faz. Então, eu queria saber se durante a execução da sua pesquisa você se deparou com algum tipo de problema, né? Problema, ou quer ser assim, relacionado à documentação, ou dificuldade de encontrar pessoas, né, para ser entrevistados, ou nunca se as pessoas foram solícitas ou não. Eu acho que revelar, né, expor esses problemas relacionados à pesquisa sempre é bom também, entendeu? Porque, no caso, já demonstra o nosso rigor relacionado com essas questões mais técnicas, operacionais, né? É só isso. Obrigada, César. Tem mais alguém para a gente fazer o primeiro bloquinho? Então, vamos aproveitar, são duas questões teórico-metodológicas, Aline. Começa por aí, então pode ficar à vontade. Eu vou tentar ficar com a câmera aberta, mas qualquer coisa pode falar, professora, que eu fecho, que a internet não me ajuda. Primeiro, quero agradecer a Fabrícia e a César pelas questões. E começando pela Fabrícia, a pandemia, enfim, né, foi burocrático para fazer novas entrevistas, né, para realizar novas. Eu acho que eu só consegui realizar 2 ou 3 no máximo. Eu reorganizei as outras entrevistas que eu tinha do PIBIC ainda, então fui revisitá-las. E eu observei que tinha várias coisas ali que eu não tinha trabalhado e que elas respondiam várias questões ainda da minha dissertação, das várias hipóteses que eu queria responder. E aí eu só teve uma entrevista que eu fiz, que era enfim, estava um período muito acirrado da pandemia, e eu não podia sair de casa, enfim, a interlocutora também, quando eu conversei com ela, ela se disponibilizou, mas enfim, tinha prazos para entregar e eu não poderia deixar de fazer essa entrevista com ela pela importância das respostas que eu queria que ela conversar com ela. E aí eu utilizei o WhatsApp em conversa com o professor Vieira, enfim, nós conversamos a respeito de como é que a gente poderia fazer, e conversei. O que é que desde 2016, quando fizemos as entrevistas do PIBIC, nós utilizamos a carta de cessão de direitos, que primeiro eu faço a gravação filmada, e, né, do áudio e do vídeo, logo no início, logo no final, eu pergunto também, né, se a entrevista pode ser utilizada para fins de pesquisas, mas do retorno da entrevista transcrita para os interlocutores, para os sujeitos, né, para eles observarem ali o que eu
que é que eu preciso suprimir ou acrescentar. Então, esse retorno, esse diálogo, esse bate e volta é importante também para que eles sintam confiança, enfim, no que falaram, enfim, passar por esse processo. E, em seguida, uma carta de cessão de direitos, no qual eles assinam, que está de comum acordo com o que foi dito, enfim, da transcrição da entrevista, e disponibilizar elas para fins de pesquisa. Eu confesso a você que eu não sei se, enfim, teve algum, acho que, eu não lembro se foi uma disciplina do professor Vieira no mestrado, que algumas pessoas me perguntaram porque eu utilizo o nome verdadeiro, eu não utilizo o nome fictício. Primeiro porque eu já converso antes com os trabalhadores a respeito disso, e como eu não falo, e como a dissertação não traz questões assim muito, enfim, tênues, que pode prejudicar, enfim, questões muito difíceis de perseguição, claro que traz o nome de alguns latifundiários, algumas oligarquias rurais, mas como elas não trazem risco, e enfim, nessa conversa com os trabalhadores, eu utilizo o nome verdadeiro deles, até porque a gente precisa conhecer quem são esses trabalhadores, quem são esses homens e mulheres que a partir, né, das suas experiências políticas, mas também de formação, suscitaram os primeiros assentamentos da reforma agrária. E, inclusive, isso me ajuda depois a fazer a própria biografia deles, desses homens e dessas mulheres. A utilização do nome deles verdadeiro também é um recurso para trabalhos posteriores também, né, de compreender quem são esses homens e essas mulheres que no processo da transição da ditadura civil-militar suscitaram experiências de reforma agrária no sertão de Alagoas. Aí eu utilizo essa carta de cessão de direitos, eu não sei se você tem, se você quiser eu posso disponibilizar ela, como é que eu e o professor Vieira trabalhamos com ela, e ela envio para os interlocutores, eles revisam a entrevista, e depois a carta de cessão de direitos é assinada e enviada. Eu anexei elas na dissertação, não consegui colocar todas as entrevistas, é muito material, mas enfim, né, fica disponível para pesquisadores futuros. Aqui no Sertão, o professor Vieira tem tentado, junto com o professor Pedro, né, fazer um núcleo, né, de documentação do Sertão, e a ideia é que após a construção desse núcleo, ela possa ser depositada lá para fim de pesquisa sobre o sertão de Alagoas. Da importância, né, também de ter um centro de documentação do sertão, a partir também dessas entrevistas dos trabalhadores rurais. É assim, Fabrício, não sei se eu consegui responder as questões, mas é dessa forma que eu trabalho com o professor Vieira desde 2016. E eu sei que tem vários pesquisadores que têm super receio de trabalhar com o nome verdadeiro, mas isso tem que ser uma conversa também muito prévia com os trabalhadores, assim, com os interlocutores, se eles estão também, enfim, querem também que seus nomes sejam divulgados. E do César, eu posso confessar aqui sem nenhum receio, eu tive muita dificuldade de colocar aquela parte na introdução, de me colocar na pesquisa, na escrita ali. Essa foi a última parte que eu fiz e eu queria tirar ela, porque, enfim, muitos receios, assim, porque é muito, às vezes, porque qual o medo, assim, às vezes, eu vou colocar aqui medo, receio, das pessoas não observarem que é um trabalho de uma historiadora, que não é um trabalho de um militante, nem de um filho de assentado, é um trabalho de uma historiadora que tem fontes, que eu discuto as fontes, todas elas, eu acho que eu citei acho que eu tenho 400 notas de rodapé, então são fontes, enfim, que eu demarco onde estão, como foi que eu consegui, onde é que elas estão. Então, colocar aquela parte para mim também foi muito difícil, mas a banca, assim, até me encorajou a colocar, porque eu não tinha colocado na qualificação nessa questão. Enfim, eu sou uma mulher negra, sertaneja, enfim, a pessoa fica também receiosa também com o que eu falo. Mas também eu tive muita dificuldade, e isso eu não nego para ninguém, que eu tive essa dificuldade de me colocar na pesquisa. E se eu me deparei com algum problema para as fontes, César, confesso, eu tive muita dificuldade com a quantidade de fonte que eu tinha. Eu entendi o que o professor Elias disse na nossa disciplina de teoria, que é nós que damos o baixa na pesquisa. E teve um momento que eu tinha muita fonte, as fontes do SNI, eu quase não consegui discuti-las, e elas são gigantescas, e elas têm várias coisas, e são poucas notas que eu coloco, são poucas referências delas, e que elas me colocariam num outro patamar, assim, de como é que trabalhar com as fontes do Estado, como é que trabalhar com essas fontes no processo da transição
da ditadura para a nova república. Então, o excesso de fonte foi um problema para mim, não a escassez, o excesso me deu muito trabalho. Então, essa foi, assim, e o meu orientador foi que fez os cortes, meteu a tesoura, isso aqui você está indo para um outro rumo, você não pode ir para aqui, então, assim, tá... Aí foi fazendo os cortes, por exemplo, em 89 ocorre a invasão de secretarias estaduais do MST. Eu queria entrar nessa discussão, e eu tinha muita fonte a respeito, desde entrevista a fontes documentais, mas eu sabia que eu não podia ir. Outra coisa que a pandemia não me ajudou, eu queria ir para o Sindicato Rural de Inhapi, procurar as fontes, as atas, compreender esse sindicato que é obliterado da historiografia de Alagoas, mas a pandemia não me deixou ir. Aí o professor Vieira até colocou, ainda bem, porque senão a gente ia ter um problema do excesso de fontes que você ia ter e que poderia dar vários rumos. Então, essa foi um dos grandes problemas que eu tive durante esse período. Acho que até por isso que a dissertação demorou muito a sair, porque o último, acho que eu fiz até agosto, escrevi até agosto. Aí o baixo foi do meu orientador. Não, você não pode mais escrever uma questão mais, precisa dar um chega. Então, esse excesso de fontes me deixou um pouco atordoada. Acho que é isso, César, Fabrícia. Se eu não conseguir responder, a gente pode trocar outras figurinhas depois. Muito obrigada, Aline. A segunda rodada, pessoal, levantem as mãos, abram os microfones. Quem se habilita? Olha que eu estou aqui com 50 questões, vocês aproveitem. Porque o que eu mais tenho é questão. Oi, Flávia, fica à vontade. Então, primeiro, vocês me escutam bem? Primeiro, dar parabéns à Aline pelo excelente trabalho dela. Travou aqui. Não sei se vocês me escutam. Tá ótimo aqui, Flávio. Deu certinho. Então tá, eu vou continuar. Acho que é a minha internet. Então, Aline, parabéns pelo seu trabalho. Eu também sou do Sertão, sou de Minador do Negrão, viu? Ali, vizinho a Cacimbinhas. Sou filho de trabalhadores rurais, moradores de fazenda. E depois conseguiram um chãozinho de casa. Então, é uma realidade assim que na minha infância, adolescência, me marcou muito nos anos 90, essa realidade de miséria, de pobreza e de violência mesmo no campo, quando os fazendeiros expulsavam, né, os moradores por coisas assim extremamente revoltantes. 1 litro de leite, 2 litros de leite que pegavam para alimentar os filhos, né? Então, era limitado, então não tinha como um morador de fazenda com 10 filhos, 8 filhos, alimentar os seus com 1 litro, 2 litros de leite. Enfim, todo o plantio que era tomado. Então, eu, na verdade, não tinha noção de nada, assim. Quando eu vim para a universidade, eu vim para Maceió, trabalhar no mercadinho como caixeiro, trabalhando nas costas. Então, tudo isso eu aprendi na universidade. Então, na universidade, ela vai desvendar uma realidade do processo vivido, assim, que eu observava. Então, acho que um trabalho como esse, ele resgata, ele traz, assim, todo um processo histórico de formação, né? E a minha pergunta é, como é que se diz? Eu sei que você já falou aí da questão do desafio de tantas fontes que você teve, né? De documentação, de informações. Mas nesse processo de investigação que você faz com relação ao acesso à terra, aos assentamentos, a essa luta pela reforma agrária, se você, na sua pesquisa, se deparou com a questão das comunidades quilombolas, em que nessa região, assentamentos rurais, né, de trabalhadores de comunidades remanescentes quilombolas, como é que você viu isso? Até que ponto a sua pesquisa observa esse aspecto? Eu sei, não tem como a gente dar conta de tudo, e é muita coisa mesmo, mas o que você poderia dizer, ou se algum colega seu, ou aí no Sertão, tem pesquisado? Eu digo isso porque é um tema muito caro para mim, que quando eu trabalhei no IFAL Santana de Ipanema, eu fiz toda uma pesquisa de projeto de extensão nas comunidades quilombolas. Mas sabe, Iriné, ficou faltando um capítulo de avançar, de ir mais, e eu fui transferido, não tive como. Mas é isso. E também dizer que você publique, né? Esses pontos, essas outras fontes que aí você tem, tanto material que você tem, quem sabe você não faz uma série, né, de publicações que vai abrilhantar a produção acadêmica e a sociedade. Em tempos áridos como estamos, parabéns, viu? Pela sua voz, pela sua escrita. Muito obrigado por partilhar.
E obrigado, Irineia, por ter tão gentil compartilhado o link para mim lá. É nóis, é do povo. Aline, quiser comentar já? Obrigada, professor Flávio, pelas colocações. Como o senhor mesmo falou, assim, como pela dimensão do trabalho, eu não consegui me adentrar sobre as comunidades quilombolas. Até porque seria uma outra dimensão, assim, que eu precisaria abarcar, é uma outra discussão densa, da mesma forma como essa que eu precisaria também de outras fontes, outras questões. No sertão, sobretudo a partir da interiorização da Universidade Federal, mas também do IFAL, pesquisas têm se suscitado, observado o sertão também como fontes e como pesquisas importantes para a historiografia alagoana. Então, tem vários trabalhos, tanto do curso de Geografia, mas também do curso de História da UFAL Campos do Sertão, que tem trabalhado com as comunidades quilombolas, sobretudo uma comunidade chamada Serra das Viúvas, em Água Branca, que é uma comunidade de lideranças femininas importante no processo, e tem trabalhos tanto da história, mas também da geografia a respeito. Eu até acho que na introdução eu não lembro se eu acabo referenciando algum trabalho a respeito desse, mas alguns trabalhos que têm dado a partir, né, tanto do IFAL, mas também da UFAL, eu acabei linkando na introdução a respeito. Mas, infelizmente, eu não consegui adentrar, né, nesse contexto, né, das comunidades quilombolas, mas tem outros pesquisadores da UFAL Campos do Sertão, sobretudo de geografia e da história, que têm se debruçado a respeito, tanto da Serra das Viúvas, mas também de uma comunidade chamada Cruz, aqui em Delmiro Gouveia. Hoje eu falo de Delmiro Gouveia, que tem uma história, né, de povos remanescentes quilombolas que ainda precisa de muito estudo a respeito. Então, eu lembro que até o professor Vieira comentava, né, que o meu trabalho é também uma resposta, assim, que nós temos fontes no sertão. O PIBIC nosso, 2014, era que nós tínhamos fontes no sertão, que nós conseguimos pesquisar aqui, a partir das fontes que nós temos aqui, seja da história oral ou de outras fontes cartoriais. A própria, se eu não me engano, eu esqueci, ela ganhou o prêmio também, que é do Campos do Sertão. As meninas que ganharam também falam sobre famílias escravizadas. Marília, né? A Marília, exatamente, a Marília. A Marília, quando eu entrei na universidade, ela já estava no último período da UFAL Campos do Sertão. Ela também tem um trabalho muito importante. A professora Sheila, o professor Gustavo, o professor Vieira ajudou ela nesse processo de catalogação das fontes, nos cartórios de Delmiro, teve ações judicial para ela conseguir, de Água Branca, também das paróquias, enfim. Eu acho que essa nova historiografia alagoana, que a professora Irineia tem muito propagandeado, e assim, sobretudo no sertão, tem dado também outros contextos para a historiografia alagoana a partir do sertão, como o senhor falou, assim, né, que tem muita coisa para se trabalhar e que é uma parte da história que a gente ainda precisa, né, escrever e fomentar a partir dessa interiorização da Universidade dos Estudos Federais, que é de suma importância. Mas, infelizmente, eu não consegui, né, me adentrar nessa questão. Inclusive, até sobre as comunidades indígenas, também tem muito trabalho a respeito, Paricó e Água Branca. O pessoal tem se debruçado a respeito. Professor, não sei se eu consegui responder a questão, mas eu fico muito grata pelas questões que o senhor colocou. E também pela referência para a publicação. Conseguiu sim. E depois, assim, através da professora Irineia, a gente troca contatos para futuras parcerias, viu? Precisar de você lá na sala de aula com a gente. Um abraço. Parabéns. Obrigada, Aline, Flávio. Pessoal, mais perguntas? Eu estou aqui me coçando. Vocês sabem que eu me seguro para deixar perguntar para o final, para todo mundo poder falar também, né? Porque realmente eu tenho muitas questões, não é brincadeira. Vocês acham que é piada, mas não é. Vai? Alguém se habilita? Aline, então já vamos dialogar, querida. Olha só, você sabe, eu consegui então ler, eu te falei que eu consegui ler a introdução e li o capítulo 2, né? Quer dizer, o capítulo 1 e o capítulo 2. E eu vou terminar de ler tudo, porque eu consegui, é claro, assim, eu percebi na sua apresentação as articulações daquilo que já estava colocado na introdução e naquilo que você trabalhou no capítulo 2, e eu, assim, não tenho dúvidas de que você consegue demonstrar as hipóteses, né?
as hipóteses que você traz no seu trabalho, elas foram demonstradas tanto no trabalho empírico, como na análise e na aplicação da historiografia. Então, assim, realmente a introdução, ela é essa parte complicada da escrita, porque a gente tem que se colocar como historiador, como você disse, né? No sentido de eu estou partindo da onde. Então, acho que a perspectiva thompsoniana aí, que você aplica maravilhosamente o Thompson, a gente vê, né, na narrativa mesmo e na análise que você traz, já no capítulo 2 ali, na análise da igreja, isso está ali, né? Tanto que eu arrisco a dizer que quando você está falando ali da relação entre o catolicismo popular, a passagem do catolicismo popular para aquilo que vai ser definido depois da teologia da libertação, teologia da linchada, há uma relação dialética ali, né? Dá um engendramento, a gente percebe o engendramento da teologia da enxada a partir dessa experiência anterior, então tem um processo histórico ali, né? A influência fortíssima intelectual do Comblan, e é muito bacana. Eu estava vendo a palestra do professor Antônio Montenegro, né, e eu percebi ali que você estava seguindo todas as reflexões. Então, são capítulos bastante densos, no sentido de produção historiográfica mesmo. Você está super de parabéns, e de fato é isso, esse trabalho ele tem que ser difundido mais ainda, né? Com a publicação. Mas aí vem aquelas questões que são as específicas do estudo do catolicismo e que eu não sei se você respondeu nos outros capítulos, e aí se você falar depois para mim, professora, eu respondi isso, eu resolvi isso no outro capítulo, eu vou procurar para ler e aí dirimir essas dúvidas, né? Então, estão aparecendo aqui primeiro como dúvidas para ti, certo? Por exemplo, talvez eu precise desligar minha câmera, gente, estou achando que está ficando um pouco lento aqui. Eu vou desligar para poder não dar problema no áudio, tá? Por exemplo, Aline, em relação à diocese que está vinculado a Delmiro Gouveia, que é Palmeira dos Índios, né? Então, a diocese, eu sei que ela é fundada exatamente em 62, mais ou menos no período ali em que parte do processo que você estava analisando aparece. E esses religiosos, as religiosas, os religiosos, os padres que participam de todo o processo histórico, como é que é o vínculo deles com a diocese? E porque isso é muito expressivo, a gente sabe aí nessa documentação do SNI que você mencionou, o trabalho que a Séfora está fazendo agora, eu comecei a fazer, né, da situação da igreja durante a ditadura militar, é claro, a gente fica ainda naquilo, né, observando a documentação da Arquidiocese de Maceió e aquilo que está no SNI vinculado à Arquidiocese. Mas o Padre Torres, por exemplo, as irmãs que você menciona, eu fiquei imaginando os vínculos institucionais, assim, quanto que eles recebiam uma certa proteção ou não da diocese, como que o bispo da diocese de Palmeira ele estava articulado com isso. Não é tanto para saber só os posicionamentos institucionais, porque eu acho que você brilhantemente no texto usa o tempo todo a expressão setores populares da Igreja Católica. Eu acho isso importantíssimo, porque você está identificando ali dentro, né, do grande arcabouço institucional, aqueles setores que a gente sabe que a igreja não é homogênea, né? Mas há uma articulação que vem do período anterior que você menciona, que é exatamente a articulação da ação católica, a articulação que é feita no Nordeste 2, com Dom Helder Câmara, né? E aqui, nas pesquisas, a gente tem começado a perceber que Dom Helder estava presente aqui em Maceió, ele vem. A relação de Dom Adelmo com ele é uma relação mais próxima do que eu imaginava anteriormente. A gente está conseguindo ver material sobre isso. Se eu não viajar muito, se eu falar demais, gente, vocês me cortam, porque eu me empolgo, porque começa a aparecer as coisas. Por exemplo, o Cardim, da Ação Católica, que você menciona, o pessoal da Ação Católica aqui de Maceió, pelo menos, foi para Recife e teve palestra com ele.
Comblan, né? Eu ainda não vi se o Comblan estava presente por aqui, mas essa formação que você menciona das lideranças, né? Das lideranças comunitárias, das pastorais, estão numa articulação muito forte com o Nordeste 2. E aí tem as contradições, porque se por um lado a igreja está indo no vínculo do Vaticano II, né, no impulso do Vaticano II, está se abrindo, está se articulando. Então, Adelmo, ele participa da questão da elaboração das semanas ruralistas, tem o Soral que você menciona, tem todas essas articulações, né? Então, eu fico pensando como que Palmeira dos Índios, porque já que Palmeira vira diocese, né, ali bem no meio desse período, no impulso também do Vaticano II, como é que essas coisas elas começam a ter frutos de repente? Talvez eu estou pensando aqui muito mais no impacto do Concílio Vaticano II nisso, mas saber o quanto que você conseguiu visualizar ou não um pouco dessa igreja de Palmeira que está se movimentando junto com essas transformações. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? Para não ficar muitas coisas, primeiro você me responde falar um pouquinho sobre isso, porque aí depois eu tenho outras coisas que são correlacionadas, mas é outras coisas, não é muita coisa, coisa demais. Aí eu começo a viajar. Fala aí para mim, pode ficar à vontade, meu bem. Tá bom, professora. Eu acho que eu nem vou conseguir responder, viu? Isso sendo muito sincera. Essa parte do catolicismo popular foi muito, muito difícil de fazer, assim, sabe? Porque ter esse feedback da senhora agora é muito importante. Porque eu ficava muito receosa, né? De como escrever, né? De fazer todo esse processo, né, do catolicismo até a teologia da libertação e a metodologia da teologia da enxada. Fico até agora mais aliviada, porque era um trecho que eu ficava muito receosa ainda. Professora, sobre as perguntas propriamente ditas, eu não consegui pesquisar essa relação de Palmeira dos Índios. Sabe, assim, pelo que me parece, e assim, e aí ainda sem se aprofundar, por exemplo, porque eu não consegui na igreja de Inhapi, atrás de documentos pastoriais da própria igreja, da igreja de Delmiro Gouveia, da paróquia de Delmiro, eu não consegui ir até lá também, porque o que se sabe é que essas paróquias, como elas se organizaram nessa forania, que tinha várias foranias, e essa articulação delas no sertão se deu muito nesse conjunto de padres e freiras que vieram para cá. Pelo que eu percebo, esse conjunto de padres meio que também se articularam até às vezes de forma independente, até porque é em 89 que elas vão ser retiradas, né, vão ser convidadas a sair a partir, né, do pedido de solicitação das oligarquias rurais. O que eu não consegui entrevistar o padre Torres, eu já utilizo uma entrevista de um outro pesquisador do Campus do Sertão, do Estevão, eu utilizo a entrevista dele, da freira, esqueci o nome dela, de Água Branca agora, mas ela ainda mora em Palmeira dos Índios. Eu consegui falar com ela via WhatsApp, por perguntas que ainda ficaram em abertas, mas eu utilizei a entrevista do Estevão, consegui conversar com ela, ela ainda mora, ainda atua hoje na Diocese de Palmeira dos Índios, conversei com ela poucas vezes, mas nesse processo que a senhora fala, precisaria de uma outra pesquisa, professora, para responder essas questões. Que é aquilo que eu coloco de perguntas não respondidas, que é a própria biografia desses padres, essa articulação institucional. O que era que Palmeira dos Índios, né, enfim, orientava, e o que é que essa forania do sertão fazia? Então, eu não consigo hoje, sendo muito franca, eu não consigo hoje, a parte das pesquisas que eu tenho e das fontes, se elas convergem, se elas convergem no mesmo tom e na mesma sintonia do próprio Concílio Vaticano II. Ao meu ver, parece que essa articulação da pastoral rural se dá a partir dessas paróquias, desse conjunto de paróquias que se articulam a partir dessa postura depois do Concílio Vaticano II, a partir dessas questões que vão se adentrando com a própria orientação do ITE, acho que é ITE, do Instituto de Olinda e Recife. Muitos trabalhadores teológico. Muitos trabalhadores vão fazer formação lá, e muitos conhecem Dom Helder Câmara, até hoje, assim, conheci Dom Helder Câmara a partir dessa articulação. Enfim, desde Garanhuns, a própria Recife, então, tinha esses processos de articulação local que
enfim, tem até recursos também financeiros dessas paróquias que contribuíam nesse deslocamento desse processo formativo desses trabalhadores. Mas hoje, sendo muito sincero, eu não consigo observar essa interlocução e dessas orientações, desses vínculos entre as freiras, padres e a Diocese de Palmeira dos Índios. Ainda as fontes são insuficientes para eu tecer ainda um comentário, mas que precisaria de outras pesquisas a respeito para se debruçar. Uma nova entrevista com o padre Torres, uma nova entrevista com o padre José Augusto, da época de Delmiro Gouveia, infelizmente um outro padre, que é o padre Manuel, que, enfim, que fundou cooperativas de sementes no Agreste no Sertão, também é fruto desse período, mas infelizmente faleceu na pandemia, também precisava ser entrevistado para compreender também essa correlação de forças que existe próprio dentro da igreja, o que era que Palmeiras dos Índios orientava e o que é que o Sertão, a parte das foranias, tecia com seus movimentos dos setores populares da Igreja Católica. Professora, eu não sei se eu respondi, mas enfim, são essas questões que aparecem que eu não consegui responder na pesquisa, infelizmente, mas que coloco que precisaria de outras pesquisas a respeito para se debruçar, e tem muita coisa ainda para entender. A própria, uma das freiras G, ela é estrangeira, eu já procurei ela nos registros do SNI, só que eu não consigo saber o nome dela. Enfim, ela pode ter sido expulsa como Comblan também, esse processo, né? Ser rotulada como subversiva, mas eu não consegui isso. Quando eu li o trabalho da Cefra, eu fiquei muito pensando nisso, como a gente precisava também se debruçar sobre a paróquia de Palmeira dos Índios a partir dessas experiências. Pois é, assim, Aline, tudo bem você não conseguir responder, mas a falta de resposta, ela já traz uma problemática que já cria talvez um rumo, né, de para onde a gente pode sair. Porque realmente eu fiquei pensando, o padre Torres, por exemplo, eu fiquei pensando se ele se formou no seminário aqui, arquidiocesano de Maceió, se ele foi formado aqui, o ano que ele foi formado, o tipo de influência e formação que ele pode ter tido, porque a geração dos anos 60, os padres que foram perseguidos pelo SNI, pela ditadura, eles foram formados nas bases da ação católica, nessa ação católica, que depois fica a ação católica especializada, né? E eles vão passar, então, ter essa passagem aí do Concílio Vaticano II, e vão receber, tem aqueles que vão receber o Vaticano II, assim, de maneira muito mais favorável, né? Outros não, mas esse pessoal mais jovem, eu acho que eles assumem com mais força, né? E eu fiquei imaginando também se essa questão aí dos padres estrangeiros que estavam sendo vigiados, incluir provavelmente essas religiosas, e aí a gente pudesse, de repente, encontrar elas aí, né? Mas, assim, antes de passar a palavra para o Flávio, deixa eu ver aqui, eu tinha feito uma outra anotação, por exemplo, a respeito do Soral, né? Porque você vai mencionar as ligas camponesas, né? Você vai mencionar as articulações que são feitas ali. O padre Torres saiu da igreja, né, após a década de 90, para você ver. Isso é uma trajetória também similar a outros, né? Os padres que perseguidos pela ditadura, o Salomão e o Humberto, também saem da igreja depois, né? Mas eles saem antes. Por exemplo, o padre Salomão, num documento que está lá do SNI dele, ele vai dizer que o Soral ele tinha uma função anticomunista. E ali no seu trabalho, quando você fala dos possíveis conflitos, né, entre o grupo que era dos sindicatos vinculados à igreja e o grupo lá de Pariconha, que estava com o Partido Comunista e tal, você fala lá, isso aqui ainda precisa estudar melhor, né? Aí eu fiquei pensando, tipo, olha, veja só, naquela fonte ali você tem uma dimensão, de fato, de que o trabalho da igreja, por todo o avançado que ele era, e é bastante avançado nesse momento, dessa articulação de fundação de sindicatos e apoio direto e participação direta no movimento, né? Dos trabalhadores sem terra. Mas essa perspectiva ainda de contraposição ao Partido Comunista está presente, né? E aí, como que você pensa essa questão, assim? Que você conseguiu pensar um pouquinho sobre isso ou realmente falou, não, deixa isso aqui para depois? Como que você pensou um pouquinho sobre isso, para mim saber, assim, de repente você dá uma luz para a gente? E aí, já fazendo a minha última questão, e eu vou passar para o Flávio, se você pudesse falar um pouco das suas perspectivas, assim, eu sei que você vai descansar agora, né?
para ter um tempo de descanso, de deixar aí o trabalho ter aquele seu tempo também de maturar, de pensar aí uma publicação, mas em termos de doutorado, né, de desdobramentos futuros, se você já tem alguma coisa aí para dar para a gente como dica e expectativas. Flávio, você quer fazer pergunta também? Então, para fazer o último bloco, pode falar. Da melhor maneira que vocês considerarem. Se quiser, eu falo agora. Então, é interessante como a fala da professora Irineia, né, Aline, ela vai trazendo assim, reflexões, né, especialmente para você que fez a pesquisa, eu percebi como você reagiu, e no meu caso, porque eu morei ali nos arredores de Palmeira dos Índios, Minador do Negrão, Cacimbinhas, Major Isidoro, eu acompanhava a minha mãe em todas as celebrações religiosas, Santana de Ipanema, Cacimbinhas, Minador do Negrão, até Palmeira dos Índios. Então me vem uma lembrança de Dom Fernando de Ório. Dom Fernando de Ório era o bispo de Palmeira dos Índios. E antes dele era Dom Epaminondas, muito querido, muito simpático. Agora, talvez sejam impressões das memórias que eu tive de vivência e de observação, mas que depois já fiz algumas consultas. Por exemplo, o pároco que não existia a paróquia de Cacimbinhas, era o de Major Isidoro, Padre José Neves. O Padre José Neves parecia um anjo, assim, sabe, de uma voz calma, uma voz muito tranquila. Mas eu lembro que da minha memória de adolescente, a partir dos 12 anos, 11, 12 anos, eu já me interessava por política, eu não sei nem o que era isso. Uma criança que já gostava de política, às vezes é meio estranho, né? E os fatos sociais, talvez a pobreza que estava ali ao meu redor, isso me incomodava muito, assim, sabe? Eu lia, meu pai reclamava porque eu lia tanto. Eu queria que eu fosse trabalhar na roça, tadinho, porque era a vida dele trabalhar na roça, na enxada. E aí, eu lembro muito bem que o Dom Fernando Iório, ele recebia quase que mensalmente o Frei Damião, o Frei Otávio e outros da Ordem dos Capuchinhos. E depois, quando o Padre José Neves saiu, eu não lembro qual foi o nome, foi o Padre José Augusto, que tinha, então, uma celebração muito rigorosa. O que a gente tinha a imagem era de falar do pecado, de falar da questão da moral, dos costumes, a oração, mas não se falava, em momento algum, do que eu lembro, das minhas memórias, de uma fala da homilia, desses padres, das celebrações, que falava da terra, da pobreza, das realidades, dos sofrimentos humanos. Então, tudo era colocado nos desígnios de Deus e na fé. Então, talvez, eu possa estar enganado, mas apesar da simpatia do Dom Fernando Iório, mas institucionalmente, eu fiz até uma live com o padre, que é lá de Estrela de Alagoas, que me deu um branco agora no nome dele, que ele fomenta muito os movimentos sociais. Eu vou lembrar e falo do nome dele. Esse é recente. Foi 2019, na Jornada das Espiritualidades Alagoanas. Ele trabalhou com movimentos sociais, ele trabalhou com o movimento dos camponeses. Não é ali. Manuel Henrique? Não é o querido Manuel Henrique, não, professora. Ele é de Estrela de Alagoas, um municípiozinho vizinho a Palmeira dos Índios. Eu não estou lembrando, que ele é abusado, pense numa criatura abusada, mas assim, ele é de luta, ele é dos movimentos, mas ele não tem muita paciência, não, assim, né? Mas o que eu lembro, exatamente, é que eu não tinha esses discursos, ou essa fala, ou esse envolvimento. Em Minador do Negrão, a única vez, e a minha mãe foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, inclusive o prefeito foi lá chamar a atenção dela, na comunidade do sítio Mulungu, né? Foi quando ela teve um contato, que ela foi para uma pregação em Arapiraca, e eu acho que um desses padres, que era um perfil mais progressista, e envolvido com as causas sociais do movimento do campo, que deve ter orientado ela, que eu vou conversar com ela sobre isso. Uma vez eu perguntei, mas ela está com indício de, na verdade, diagnosticado com Alzheimer. Então, ela
Desculpa que eu me emocionei. Ela começa a falar e ela esquece. Aí, são questões assim que vai trazer na memória da gente, né? Mas que eu lembre, assim, o Dom Fernando Iório, que foi o que eu mais acompanhei, não tinha esse apoio institucional, não. Eu acho que é para essa linha aí, mais de ações isoladas e que se agruparam, né? E já para finalizar a minha fala, eu lembro de um trabalho de um colega que fez história aí em Delmiro Gouveia, na UFAL. Ele apresentou no evento da BHR, da Associação Brasileira de História da Religião, de duas freiras de Pão de Açúcar que foram perseguidas, inclusive, por esse trabalho, por esse fomento, né, a liderança feminina na igreja. E um trabalho, foi um artigo muito curto, mas que eu acho que ali dá desdobramentos. Se você, Aline, com certeza deve conhecer o trabalho. Assim, no dia que eu assisti, é o Derlânio. Derlânio foi o que fez história lá no campus de Delmiro Gouveia. Mas eu posso mandar para vocês depois o título do artigo, tudo direitinho. Mas eu lembro que ele fez referência ao trabalho dessas freiras. E ele deixou claro no trabalho dele que eram a iniciativa delas e que elas sofreram perseguições, inclusive da igreja. Desculpa, gente, falar por demais. Muito obrigada, professor Flávio. O senhor falando agora, eu até lembrei, o professor Cícero Albuquerque, ele, que, enfim, também dos movimentos sociais, mas ele estava na banca, ele até comentou, assim, que o processo de Palmeira dos Índios sempre foi considerado uma diocese conservadora. Agora que eu lembrei, ele até colocou isso acho que foi na qualificação, foi na defesa já. Ele é um conhecedor dos movimentos religiosos também, vem desse processo da teologia da libertação, dos movimentos sociais do campo, ele é professor lá do SECA, mas aí ele comentou na qualificação, foi na defesa, professor Irina, ele comentou isso, né, que tradicionalmente Palmeiras dos Índios sempre foi uma diocese conservadora, e aí quando o professor Flávio começou a comentar, eu lembrei desse lampejo que ele disse, então acho que isso pode ser um indicativo, né, também, de que essa não resposta minha, né, enfim, né, do que eu ainda não tenho das fontes, mas do que eu consegui ver, eu consegui observar, parece-me mais um conjunto de paróquias que se organizaram em torno de tais debates. Então, assim, essa forania do sertão em particular aqui, que vai abranger esses municípios. E as perguntas que a professora Irineia, né, colocou. Como é que eu pensei a questão da igreja como anticomunista? Enfim, sobre o Soral, primeiro sobre o Soral, acho que falta pesquisas em Alagoas sobre o Soral, tive muita dificuldade, só tem acho que é Fernando Medeiros o nome dele, e eu só tem um trabalho, então assim, precisa mais pesquisas a respeito, porque ele fala da arquidiocese de Maceió, mas ele não fala do sertão, aí fica uma outra lacuna, né? Então, assim, precisa se compreender melhor como foi que o Soral atuou em Alagoas. E quando até o professor Cícero até colocou que eu queria ver se eu ia deslizar nesse processo assim, né, de não colocar que esse processo da igreja também era um combate ao comunismo. E como foi que eu observei isso? Eu observei na correlação de forças, assim, observar muito o que o professor Montenegro falou naquela live dele, né? A gente tem que observar a partir do contexto político da época. E também são correlações de força, né? Que a igreja precisava atuar nesse período no campo. E esses movimentos que tendiam processos revolucionários, a igreja também precisava dar uma resposta. Então, nesse processo de uma igreja que vai disputar forças com o PCB, com as ligas camponesas no campo e vai estar a igreja, eu vou entender a parte da correlação de forças nesse contexto político, que ela precisa arregimentar fiéis, mas só que esses fiéis precisavam de respostas para o cotidiano, que a fé se misturava com as questões cotidianas, das questões sociais, da luta pela terra. Então, eu observo a partir disso, e foi muito bom a senhora ter colocado aquele link do professor Montenegro, que ficou até mais, assentou mais na minha cabeça até essas questões, assim. Então, eu estou compreendendo a partir dessa correlação de forças da própria igreja que precisa disputar no contexto político. E eu não sei se eu respondo, mas, assim, é o que eu consegui meio que assentar na minha cabeça essas questões até para escrever a respeito. E, inclusive, até voltando para o Padre Torres, que é uma figura muito importante que precisa de pesquisa a respeito. Em 86, ele
ele é ameaçado de morte pelas oligarquias agrárias do sertão. Ele escreve uma carta, inclusive, essa carta está disponível para pesquisa, até na monografia do TCC do Estevão, que eu utilizo, muitas das fontes eu consigo consegui com ele, e ele disponibiliza, hoje, se eu não me engano, o Padre Torres ainda mora no interior do município de Inhapi. Na década de 90, ele sai da igreja, sobretudo com o Papa João Paulo II, ele sai da igreja, ele, enfim, vai trabalhar com os movimentos sociais do campo, depois vai ser professor, e agora volta para Inhapi, e vive uma vida muito simples. O Padre Manuel também, que infelizmente já faleceu, mas também sai da igreja na década de 90, então, são padres que têm essa atuação que a gente precisava se debruçar a respeito, né, da formação deles, da atuação deles no sertão, que a partir deles também, a partir dessa atuação, vários movimentos se desembocaram aqui no sertão de Alagoas e que tem visões a nível estadual. E o que vou pesquisar futuramente, professora? Eu, enfim, estou num dilema que eu preciso entender o que é que eu vou fazer agora. Na última correção que o professor Vieira colocou, isso aqui dá uma boa tese, mas eu estou com muita dificuldade ainda, sabe? Na monografia do TCC, eu estudei os 25 anos do assentamento Lameirão. Quando eu fui para a dissertação, eu entendi que eu precisava voltar para compreender como o PEB e Lameirão se constituíram. E hoje, o que me incomoda ainda é o Sindicato Rural de Inhapi, que não tem na historiografia alagoana, esse sindicato que vem das bases dos setores populares da Igreja Católica, que tem uma atuação importante, que tem uma atuação vinculada ali ao novo sindicalismo, ao MST, que é o berço da germinação do MST em Alagoas, é um município que embate diretamente com a família Malta. O município de Inhapi é desmembrado de Mata Grande, que é o reduto da família Malta, e é nesse município pequeno, de um IDH baixo, que surgem esses movimentos sociais na década de 80. Então, para mim, ainda me incomoda, eu tenho várias perguntas não respondidas a respeito desse sindicato. Esse sindicato vai formar prefeitos, vice-prefeitos, que disputa politicamente e que a gente precisa compreender. E as freiras fazem atuação política depois, viu? Depois elas fazem formação política dentro do sindicato rural. Então é um sindicato que a primeira secretaria do MST trabalha ali dentro, de forma escondida, de forma velada, e que ainda tem muitas perguntas não respondidas, e como o professor Fernando Sá muito bem colocou, e que o sindicalismo rural ainda é muito obliterado da história no Brasil e sobretudo em Alagoas. Então me incomoda ainda, não sei se eu vou me enveredar nessa parte, mas enfim, ainda a biografia das mulheres, eu ainda preciso, há uma questão ainda que eu quero me debruçar a respeito dessas mulheres negras, mães solos, que, enfim, que são lideranças dos sindicatos rurais, das sedes do MST. Então, tem várias questões ainda, como o professor Flávio colocou, é um novelo ainda, que eu ainda preciso assentar as ideias para entender melhor. Eu agradeço demais, professora Irinea, pelas questões, e sobre essas questões aqui do bispo, enfim, acho que a gente precisa depois trocar várias figurinhas, como é que a gente consegue responder essas questões, e se não conseguir responder de outras formas, né, que eu acho que ainda tem muitas contribuições que a gente precisa dar. Eu agradeço demais pela oportunidade, em pleno carnaval, por vocês terem esperado, a internet caiu, demorou mais de 10 minutos, e eu fico muito, muito feliz pelas considerações, professora Irinea, os demais, professor Flávio, César, Fabrícia, pelas questões as felicitações também que o pessoal colocou aqui no chat. Eu estou muito satisfeita agora com esse feedback. Eu estava ainda meio um pouco receosa, mas agora eu estou bem mais satisfeita com a pesquisa. Enfim, acho que ela pode dar muito pano para manga para os pesquisadores ainda, porque eu acabo lampejando também outras questões que eu, enfim, espero que sirva para a gente responder várias outras questões na historiografia de Alagoas. Professora Inéia, sempre é muito bom estar com a senhora, eu aprendo demais e é uma satisfação, viu? Acho que eu tenho ensinamentos para a vida toda com a senhora. Muito obrigada, Aline. A gente que agradece, querida, a sua disponibilidade de estar com a gente no Carnaval para apresentar seu trabalho. E realmente a gente fica muito agitado, aí, muito cheio de questões. Eu fico pensando realmente o quanto que tem coisas que estão articuladas e que a gente às vezes não está enxergando ainda as articulações, mas é esses trabalhos densos, assim, empíricos, fortes, com muita fonte, com muita reflexão, é que dão os caminhos para a gente. Então, você super contribuiu, e eu estou só vendo já o dia do lançamento do livro. Eu estou já esperando esse dia, vai ser maravilhoso.
Muito obrigada, Aline, acabou fazendo as suas considerações finais, assim, já meio que, né, obrigada, gente, valeu. Mas é isso, a gente agradece muito também, Aline, se possível, tenta aí apresentar novamente o trabalho lá no fórum da pós-graduação, né, vai estar acontecendo aí logo no final de março, e nós vamos estar lá, todo mundo, os graduandos vão assistir também, e a gente segue os nossos esforços de cumprir, né, a nossa tarefa revolucionária da juventude, que também é produzir conhecimento, incomodar, vai ter mesa dos egressos, vai sim, com certeza. Incomodar e trazer à tona aí os sujeitos históricos, aqueles que estão na luta, que estão na labuta, que estão mudando o mundo, né? Quer fazer mais considerações finais, meu anjo? Fazer um tchauzinho? Eu acho que eu vou estar na mesa dos egressos, acho que é dia 30, não lembro sim, você já direito. recebeu o convite, né? Recebi o convite da comissão organizadora. Eu fiquei lembrando da minha primeira, que eu lembrei, enfim, o Wellington apresentando várias pessoas, deu até um retorninho ao passado, como foi bom. Mas eu só quero agradecer mesmo, professora senhora, professor Flávio. O professor Flávio já não teve o seu e-mail para enviar a dissertação. E eu só tenho a agradecer, professora Irineia. Só tenho a agradecer imensamente a senhora. As fontes dos jornais eu só consegui escrever por conta daquela sua disciplina maravilhosa. Então, da importância dessas disciplinas, como nos ajuda a crescer intelectualmente, enfim, na escrita da dissertação. E eu só tenho a agradecer. Como eu disse, eu aprendo demais com a senhora em tudo o que a senhora faz, nos livros que a senhora escreve. Enfim, a senhora é uma relíquia para a história, para o programa de história, viu? Sendo muito sincera. E o LIE também, acho que o LIE cumpre um papel muito importante no programa de pós-graduação da UFAL. Eu acho que fortalecer. Eu quero até pedir desculpa, porque nas segundas-feiras eu sempre tenho reunião. Por isso que eu achei estranho, no dia 28 eu não tenho, por isso que era carnaval. Aí tem me deixado um pouco receosa, porque eu tenho que estar em duas atividades ao mesmo tempo, mas eu espero, enfim, até quando for online, participar mais, porque o LIE cumpre um papel muito importante para o programa da UFAL, e eu acho que é a partir do LIE que a gente propagandeia o que a gente tem feito. Eu acho que fortalecer esse grupo de pesquisa é de suma importância. Então, cheiro grande para todo mundo. Cheiro, Aline, muito obrigada. A gente aprende juntos aqui, juntinhos. Só isso, então. Muito obrigada pela presença. Fiquem aí ligados. A gente vai continuar a nossa programação online, mas a partir de março as nossas reuniões vão migrar para quarta-feira, para poder atender aí as agendas e também as aulas, né, da UFAL que vão começar. Então, obrigada, até a próxima. Aqueles que puderem ficar mais um pouquinho, eu vou desligar a gravação, mas a gente precisa conversar rapidinho, tá bom? Beijo para vocês.